Existe um momento no dia em que a lei da atração opera com uma potência que não se repete em nenhum outro horário. Um momento em que o campo entre o seu mundo interno e o mundo externo está mais fino, mais permeável, mais responsivo do que em qualquer outra hora. Esse momento não é à tarde quando você está no pico da produtividade. Não é à noite quando você está refletindo sobre o dia. É de manhã. Nas primeiras horas após o despertar, quando a mente ainda está emergindo do estado de sono e o subconsciente está em seu nível máximo de receptividade. Napoleon Hill compreendia isso com uma profundidade que poucos de seus contemporâneos alcançavam. Ele dizia que a lei da atração não opera com a mesma intensidade ao longo do dia todo. Ela tem picos e vales. E o pico mais alto, o momento em que o que você semeia tem o maior potencial de germinar, é amanhã. Especificamente, os primeiros 30 a 60 minutos após acordar, quando o cérebro está na frequência alfa, o estado ideal de comunicação entre o consciente e o subconsciente. E o que a maioria das pessoas faz com esse pico? Entrega para o celular, para as notícias, para a ansiedade do dia que está começando. E ao fazer isso, desperdiça o momento mais poderoso de atração que a lei oferece todos os dias, sem exceção. Esta manhã é diferente. Você está aqui. Você escolheu programar a sua mente no horário em que a lei da atração está mais ativa. E essa escolha já é um ato de atração. Já é o campo respondendo à sua intenção de operar conscientemente segundo as leis que governam o fluxo de prosperidade e abundância. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: eu ativo a lei da atração toda manhã com intenção e consciência. Não como slogan, como a declaração de alguém que entendeu que o pico de atração começa agora e está aproveitando cada segundo dele. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa prática matinal se aprofunda uma manhã de cada vez. Agora respire fundo. Encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta a mente no estado alfa. Sinta o subconsciente aberto e receptivo. Você está no pico. Vamos plantar as sementes certas. Hill ensinava que a lei da atração é frequentemente mal compreendida de duas formas opostas. A primeira distorção é a que a torna passiva demais. A ideia de que basta pensar positivo, visualizar e esperar que as coisas cheguem. Essa compreensão incompleta cria pessoas que afirmam e visualizam, mas não agem, e então ficam frustradas quando o campo não responde. A segunda distorção é a que a ignora completamente. A que trata a prosperidade como resultado exclusivo de trabalho duro e estratégia, desconsiderando que o estado interno do trabalhador determina a qualidade e o retorno do trabalho. A compreensão correta da lei da atração, segundo Hill, está exatamente no meio dessas duas distorções. A lei é real. Opera através de frequências reais que influenciam percepção, comportamento e o campo de circunstâncias ao redor de cada pessoa, e ao mesmo tempo exige ação. Mas não qualquer ação. A ação que vem do estado interno correto, do estado que é construído e consolidado pela manhã, antes que o dia comece. É por isso que a lei da atração começa de manhã. Porque o estado que você constrói de manhã é o estado a partir do qual toda a ação do dia emanará. E a qualidade da ação determina a qualidade do retorno que o campo oferece. Salmo 5, versículo 3 diz: pela manhã, Senhor, você ouvirá a minha voz. Pela manhã apresentarei a minha oração a você e aguardarei. Pela manhã. A oração, a intenção, a comunicação com o campo maior tem seu momento mais poderoso na manhã, não por tradição, por lei, por alinhamento com o momento em que o canal entre o interno e o externo está mais aberto. Pense agora comigo. O que você costuma plantar nesse canal aberto toda manhã? Quais são os primeiros pensamentos, as primeiras emoções, as primeiras intenções que você coloca no campo quando ele está mais receptivo? São sementes de abundância, de gratidão, de possibilidade? Ou são sementes de preocupação, de pressa, de escassez?
A colheita do dia e da vida é sempre proporcional ao que foi plantado no pico de receptividade matinal. Hill identificou 5 práticas específicas que, quando realizadas pela manhã, ativam a lei da atração em sua potência máxima. Não práticas genéricas. Práticas precisas com mecanismos claros que fazem a lei operar com força real ao longo de todo o dia. A primeira prática é o que Hill chamava de sintonização de frequência. Antes de qualquer outra coisa, antes mesmo de afirmações ou visualizações, você deliberadamente escolhe a frequência emocional do dia. Você se pergunta: qual é a emoção dominante que quero carregar hoje? E então, através de memórias, de gratidão, de antecipação de algo que está chegando, você induz essa emoção no corpo de forma real e tangível. A emoção não é decorativa, é a portadora da intenção no campo. Hill descobriu que intenções sem emoção correspondente são como sementes sem água. Têm potencial, mas não germinam. Quando você combina intenção clara com emoção real, você cria o equivalente de semente mais água mais sol. E o campo responde com uma velocidade e uma precisão que parece surpreendente até você entender o mecanismo. A frequência emocional que você instala de manhã tende a permanecer como o estado dominante do dia. Não de forma absoluta, o dia vai tentar alterar essa frequência com problemas, com pressões, com notícias, mas quando a frequência matinal foi instalada com consistência e intensidade, ela funciona como um porto ao qual você retorna naturalmente, mesmo depois das tempestades cotidianas. Diga agora: hoje eu escolho a frequência de abundância, gratidão e fé como estado dominante do meu dia. Mais uma vez, hoje eu escolho a frequência de abundância, gratidão e fé como estado dominante do meu dia. De novo, hoje eu escolho a frequência de abundância, gratidão e fé como estado dominante do meu dia. A segunda prática é a declaração de recebimento. E essa é a prática que Hill considerava a mais revolucionária de todas as que identificou. A maioria das pessoas ora pedindo abundância, pedindo saúde, pedindo oportunidades. E Hill não dizia que pedir está errado, mas identificou que há um estado mais poderoso que o pedido. É a declaração de recebimento. Em vez de peço que a abundância venha, você declara: a abundância está chegando até mim agora. Em vez de quero atrair oportunidades, você declara: as oportunidades certas estão se organizando para mim agora. Não como mentira, como a expressão de fé que age no tempo presente antes que o resultado seja visível externamente. Jesus articulou esse princípio com precisão absoluta em Marcos 11, versículo 24. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Crede que recebestes. Não que recebereis, que recebestes. A lei da atração responde à certeza do já recebido, com uma força que a esperança do ainda não recebido nunca consegue igualar. A terceira prática é a visualização de alta definição. Hill ensinava que visualização não é devaneio. É uma ferramenta técnica que, quando usada corretamente, produz resultados mensuráveis no campo de atração. E a diferença entre visualização efetiva e devaneio está em 2 elementos: a especificidade da imagem e a intensidade emocional com que ela é habitada. Visualização efetiva não é ver uma imagem vaga de você sendo bem-sucedido, é ver com detalhes sensoriais específicos. Você está dentro da cena, sentindo o que sentiria, ouvindo o que ouviria, vendo o que veria. E a emoção que essa imagem produz é real, não fingida. É a emoção de quem está vivendo, não de quem está imaginando. Quando você pratica a visualização de alta definição pela manhã, no estado alfa, você está literalmente criando memórias futuras no subconsciente. E o subconsciente, que não diferencia memórias reais de memórias criadas com intensidade emocional suficiente, começa a guiar comportamentos, percepções e decisões de acordo com essas memórias. Começa a criar as condições externas que correspondem às memórias internas. Aqui quero pausar. O que você está aprendendo sobre como ativar a lei da atração pela manhã é exatamente o tipo de prática estruturada que está na Bíblia da mente milionária.
Se você quer esse processo com mais profundidade e com acompanhamento diário, o link está fixado nos comentários. Vale muito conhecer. A quarta prática é a gratidão específica e antecipada. Já discutimos a gratidão em vídeos anteriores, mas há um aspecto específico da gratidão matinal que Hill identificou como particularmente poderoso para ativar a lei da atração. É a gratidão antecipada. Agradecer pela manifestação que ainda não aconteceu como se já fosse real. Isso parece estranho até você entender o mecanismo. Quando você agradece com emoção genuína por algo que ainda não se manifestou externamente, você está criando no campo interno o estado de quem já tem. E o campo externo, segundo a lei da correspondência, organiza as circunstâncias para criar externamente o que já existe internamente. É a fé bíblica expressa em termos psicológicos. É o crer que recebestes de Marcos 11, traduzido em prática emocional concreta. E pela manhã, no estado alfa, essa prática tem uma potência que em nenhum outro momento do dia se repete. A quinta prática é a declaração de intenção para o dia. Diferente de uma lista de tarefas, a declaração de intenção é uma frase que captura o estado interno que você quer manter ao longo do dia e o tipo de pessoa que você está sendo enquanto realiza as tarefas. Não o que você vai fazer, quem você vai ser enquanto faz. Por exemplo, hoje eu sou alguém que cria valor com excelência, que percebe oportunidades com clareza e que age com a confiança de quem sabe que está sendo guiado. Essa declaração não é sobre tarefas, é sobre identidade. E quando a identidade está declarada no pico de receptividade matinal, ela funciona como o frame através do qual o dia inteiro é interpretado e vivido. Provérbios 16, versículo 3 diz: Confie ao Senhor as suas obras e seus planos serão bem-sucedidos. Confiar as obras ao Senhor não é passividade. É o alinhamento da intenção humana com a sabedoria divina. É a declaração de intenção feita não apenas para o próprio subconsciente, mas para o campo maior que governa todas as coisas. Agora, vamos falar sobre algo que Hill identificou como o multiplicador de todas essas práticas. Algo que, quando presente, amplifica o efeito de cada uma das 5 práticas de forma exponencial. Ele chamava de certeza de propósito, combinada com fé na providência. A certeza de propósito é saber com clareza por que você está fazendo tudo isso. Não para ter mais dinheiro em si, para o que o dinheiro vai permitir que você crie, contribua e deixe como legado. Quanto mais claro e emocionalmente poderoso esse propósito, mais força tem cada prática matinal. E a fé na providência é a certeza de que existe uma inteligência maior operando a favor do seu propósito. Que você não está sozinho nessa construção. Que o universo, Deus, o campo maior, está ativamente cooperando para que o seu propósito se manifeste. E que as aparentes demoras e desvios não são abandono. São parte de um processo maior que está sendo orquestrado com uma sabedoria que supera a sua compreensão presente. Romanos 8, versículo 28, confirma uma vez mais. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. É a certeza de providência que torna a fé não apenas um sentimento, mas uma postura operacional estável. Quando você combina certeza de propósito com fé na providência e pratica as 5 ativações matinais com consistência, você cria um campo de atração que é literalmente irresistível. Não para forçar o universo, para se alinhar com o que já estava disponível, mas que precisava de um campo interno correto para se manifestar. Agora as afirmações finais desta manhã, repita cada uma com intenção real e emoção genuína. Eu ativo a lei da atração nesta manhã com intenção, emoção e fé. Repita. Eu ativo a lei da atração nesta manhã com intenção, emoção e fé. Eu sintonizo minha frequência na abundância, gratidão e possibilidade antes que o dia comece. Repita. Eu sintonizo minha frequência na abundância, gratidão e possibilidade antes que o dia comece. Eu declaro o recebimento do que busco e o campo responde com precisão. Repita.
Eu declaro o recebimento do que busco e o campo responde com precisão. Meu propósito é claro, minha fé é inabalável e a providência está cooperando a meu favor. Repita: meu propósito é claro, minha fé é inabalável e a providência está cooperando a meu favor. Eu começo meu dia vencendo porque ativei a lei da atração no seu momento mais poderoso. Repita com tudo: eu começo meu dia vencendo porque ativei a lei da atração no seu momento mais poderoso. Sinta o campo sendo ativado. Sinta a frequência sendo instalada. Sinta a lei respondendo ao que foi plantado nesta manhã. Napoleon Hill disse que a lei da atração não é um conceito místico reservado para poucos iluminados. É uma lei natural, tão real quanto a gravidade, que opera para qualquer pessoa que a compreende e a aplica. E o momento de aplicação mais poderoso é sempre amanhã, quando o canal está aberto, quando o subconsciente está receptivo, quando as sementes plantadas têm o maior potencial de germinar. Você plantou esta manhã, com as 5 práticas, com as afirmações, com a certeza de propósito e a fé na providência. E o que foi plantado agora vai operar ao longo do dia todo, criando as coincidências que não são coincidências, as oportunidades que surgem de onde menos se espera, as portas que se abrem no momento certo. E se você quer esse processo estruturado, com um sistema completo, que te acompanha nessa ativação diária, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está fixado nos comentários. Escreva nos comentários: eu ativo a lei da atração toda manhã com intenção e consciência. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração de quem entendeu que o pico de atração é amanhã e está aproveitando cada dia. Curta esse vídeo se essa manhã ativou algo no campo que você vai sentir ao longo do dia. Compartilhe com alguém que ainda não sabe que está desperdiçando o momento mais poderoso de atração todos os dias. E se inscreva no canal, porque amanhã cedo tem mais uma manhã de ativação esperando por você. Nos vemos amanhã. E lembre-se, a lei da atração começa de manhã. E você começou cedo, mas antes de encerrar, Hill deixou uma reflexão final sobre a lei da atração que sintetiza tudo o que discutimos de uma forma que você vai carregar por muito tempo. Ele dizia que a maioria das pessoas trata a lei da atração como uma ferramenta que usa quando precisa. Quando está em dificuldade financeira, começa a afirmar abundância. Quando está sem relacionamento, começa a visualizar amor. Quando está sem oportunidades, começa a praticar gratidão. E isso é melhor do que nada. Mas está longe de ser o máximo que a lei pode fazer. Porque a lei da atração operada de forma reativa, apenas quando há necessidade, nunca atinge sua potência máxima. Ela precisa de consistência. Precisa de uma prática diária que se torne tão automática quanto escovar os dentes. Que não dependa de motivação nem de circunstâncias favoráveis. Que aconteça simplesmente porque é o que você faz toda manhã, sem questionar, sem negociar, sem apertar o soneca. É exatamente isso que você está construindo aqui. Uma prática consistente, uma manhã de cada vez, até que ativar a lei da atração de manhã seja tão natural quanto acordar, até que o campo de atração que você emite seja tão estável que o universo possa responder com a mesma estabilidade, com oportunidades que chegam no tempo certo, com recursos que aparecem quando precisam, com pessoas que entram na sua vida exatamente quando fazem falta. Isaías 55, versículo 11 diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará o que eu quero e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra saída com intenção e fé não volta vazia. O decreto matinal não volta sem resultado. O que é enviado com clareza e convicção realiza e prospera. Você enviou esta manhã, com as 5 práticas, com as afirmações, com o coração aberto para o que está chegando, e não voltará vazio. Boa manhã. E que o que você enviou hoje encontre o campo preparado para recebê-lo. E uma última coisa antes de você fechar esse vídeo e ir viver o dia que plantou. Hill recomendava uma prática que chamava de revisão noturna da lei. Antes de dormir,
você dedica 5 minutos para revisar o dia com uma lente específica. Não para avaliar produtividade, para identificar evidências da lei da atração operando. Pergunte a si mesmo: que coincidências aconteceram hoje que não parecem coincidências? Que portas se abriram que não esperava? Que pessoas apareceram no momento certo? Que ideias chegaram de onde menos esperava? Que recursos surgiram quando precisava? Essas evidências, muitas vezes pequenas, são o campo respondendo ao que você plantou de manhã. E ao identificá-las e reconhecê-las com gratidão antes de dormir, você alimenta a fé para o dia seguinte. Cria um loop virtuoso, onde a evidência de hoje sustenta a fé de amanhã, que gera mais evidência, que sustenta ainda mais fé. Hill chamava isso de o espiral ascendente da fé. E começa com uma manhã consciente e termina com uma noite de reconhecimento. 2 momentos, 30 minutos no total. E o dia inteiro opera sob o campo de atração que esses 2 momentos criam. Você tem os momentos, você tem as práticas, você tem a compreensão. O resto é consistência. E consistência começa amanhã de manhã, quando o despertador tocar e você escolher mais uma vez plantar antes de reagir. Até amanhã cedo. Antes de ir, uma última reflexão que Hill compartilhou sobre o porquê amanhã é o momento mais poderoso para ativar a lei da atração. Ele dizia que durante o sono, o subconsciente trabalha sem a interferência da mente consciente. Processa, conecta, organiza. E ao acordar, há um breve período em que o resultado desse processamento noturno está disponível, logo abaixo da superfície da consciência, esperando para emergir. Quando você acorda e vai direto para o celular ou para as preocupações do dia, você enterra esse processamento noturno sob uma avalanche de estímulos externos. O insight que estava à beira de emergir se perde. A solução que o subconsciente havia preparado não chega à consciência. Quando você acorda e cria silêncio, quando pratica as 5 ativações que discutimos, você abre um canal para que esse processamento noturno emerja. E muitas vezes é nesse silêncio matinal que chegam as ideias mais claras, as soluções mais elegantes, as inspirações mais precisas. A lei da atração começa de manhã não apenas porque o subconsciente está receptivo, também porque o subconsciente acabou de passar a noite preparando o que você precisa para o dia. E a manhã silenciosa é o momento de receber o que foi preparado. Receba esta manhã, com silêncio, com intenção, com gratidão e com a certeza de que a lei está operando a seu favor.